olhar a história do futebol, bem lá no início, tipo, nem negro podia fazer parte, né? E aí, depois, nem mulher, no caso as mulheres iam pra acompanhar os maridos e ficava tipo no cantinho fofocando, porque elas não podiam dar opinião, nem participar, nem nada disso. A história do futebol no Brasil tem início em 1895. A prática do esporte, porém, era restrita apenas à elite branca, sendo que as camadas mais pobres e negros da população só podiam assistir. Somente na década de 20 que pessoas negras passam a serem aceitas no mundo da bola. A partir de 1950, com a Copa do Mundo disputada no Brasil e com o surgimento dos melhores jogadores negros, como Didi, Pelé e Garrincha, é que o futebol se caracterizou como o principal elemento da identificação nacional, reunindo atletas de todas as cores, condições sociais e diferentes crenças. Por mais que o futebol seja um aliado na construção da sociedade, cânticos e atos racistas persistem em atrapalhar o espetáculo, seja no Brasil ou em países considerados primeiro mundo. Há uma tentativa de diminuir a pessoa, eles sempre fazem para ferir ela. E infelizmente nos estádios isso já é bastante cultural, porque por mais que eu não queira isso, que é todo mundo, tipo, não todo mundo, mas muita gente tente mudar, é uma coisa muito normal, já infelizmente não vai mudar, porque na cabeça do pessoal que comete esses atos, é a cultura do estádio. No caso do Aranha, então, no primeiro momento como torcedor, fiquei muito puto porque o Grêmio saiu da Copa do Brasil, entendeu? Tipo assim, eu tinha visto que era uma chance clara de ganhar um título. Mas depois que eu parei, saiu do calor do jogo, eu fui ver que aconteceu lá. Foi um absurdo. Não era para ter ocorrido menos do que ser expulso. A moça lá tinha que ser presa. Foi um bagulho, uma coisa muito nojenta, sabe? E não apenas atos racistas, o futebol também carrega históricos de machismo e homofobia por parte de todos aqueles que constroem o espetáculo, sejam jogadores, dirigentes e, claro, os torcedores. Sempre essa mesma desculpa de que é futebol que pode, que no futebol pode tudo. Que acima disso o homem pode tudo, né? Como quer, na hora que quer. O Brasil é o 6º em ranking de países mais multados pela FIFA por homofobia. Só durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a CBF foi punida 5 vezes e teve que pagar multa de R$336 mil. Teve até uma vez que eu tava com um casal de amigas e rolou um gol do Cruzeiro e aí elas beijaram, comemorando, né? E aí nesse momento um cara que tava na torcida também do Cruzeiro começou a gritar, tipo, lésbica, sapatão, como se ela fosse, tipo, ficar ofendida. Ela é lésbica, sabe? Tipo, até hoje acha legal, tipo, ver um cruzeirense, a Maria. Tipo, e se ele for gay, e aí? O que se interfere no futebol? O que se interfere na sua vida? Aí vem um atleticano, a franga. Eu acredito que o machismo, ele é muito um medo que o homem tem, sabe? Eu costumo brincar que a masculinidade, ela é frágil, porque ela é frágil, sabe? Tipo, um homem, ele faz uma brincadeirinha ali com a mulher e ela tem que aceitar, porque ele só tá brincando. Mas se um gay faz uma brincadeirinha com o homem, meu Deus, tipo assim, ele tá passou dos limites, não é brincadeira. Tipo, por quê? Não era só uma brincadeira? Em um esporte culturalmente associado à figura masculina, a presença da mulher sempre foi muito contestada, seja nas arquibancadas ou no campo. Várias jogadoras já sofreram com o machismo. Além disso, dos 243 árbitros principais na CBF, apenas 17 são mulheres. E quando a mulher diz que gosta de futebol, ela é obrigada a ouvir frases como: o que é impedimento? Qual a escalação do seu time? Lugar de mulher é na cozinha. Futebol é coisa de homem. E apesar de o número de mulheres no estádio ter crescido nas últimas 2 décadas, o assédio moral e sexual ainda é corriqueiro. Teve um jogo do Cruzeiro que eu vi com meu namorado, e aí a gente estava ali na área dos bares e tinha uma moça vendendo moeda comemorativa. Aí apareceu um cara e começou a incomodar ela, puxando ela pelo braço, pedindo número de telefone. E ela, você via que ela tava sem graça, mas ela tava trabalhando, então, tipo, ela
ficou ali naquela situação chata, mas ao mesmo tempo também não mandou ele sair, porque ela tava tentando vender as moedas dela e tudo mais. E ele insistente, e eu fiquei de longe, né, observando pra caso ele tentasse alguma coisa. Apesar de já estar encostando nela e tudo mais. Aí, na hora, foi um gol do Cruzeiro. Ele pegou e abraçou ela pelo pescoço, assim, tentou dar um beijo na boca dela. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu fui pra separar e tudo mais. E ela, tipo, super coagida, super sem graça, sem reação, igual a gente fica em todos os casos de assédio. E aí, ele saiu. Só que em seguida, aí tentei, né, tipo, acalmar ela e tudo mais. E aí ele volta e vem naquele papinho de, ai, desculpa, foi a emoção do jogo. E aí nem deixei ele falar muito, já mandei ele sair. Porque, óbvio que não foi, tipo, ai, sem querer. Não acontece um gol e aí você beija na boca de alguém que tá do seu lado sem querer, sabe? Tipo, independente de qualquer coisa. E aí, óbvio que foi uma desculpa, né? Como sempre tem alguma desculpa por trás do machismo, por trás do assédio. Com o objetivo de combater a homofobia e romper o preconceito em torno do esporte mais popular do país, foi criado a Champions League, o Campeonato Brasileiro de Futebol Gay, que mostra que a orientação sexual não é um obstáculo para a prática. A campeã da primeira edição, realizada em 2017 no Rio de Janeiro, foi a equipe Barbixas, de Belo Horizonte. A batalha pela igualdade de gênero também tem ganhado força no cenário esportivo. A campanha Deixa Ela Trabalhar, encabeçada por jornalistas esportivos de diversos veículos, luta contra o assédio moral, sexual e o machismo sofrido nos estádios, nas ruas e nas redações. Então vamos lá, vou tentar contribuir um pouquinho aí para a discussão de vocês. Bom, a sociedade tem, claro, uma dívida histórica com as mulheres em todas as áreas, né? No futebol também. Para vocês terem uma ideia, até 1979 a prática do futebol aqui no Brasil era proibida. As mulheres eram proibidas de jogar por lei. Então, historicamente, o estádio de futebol é um lugar muito masculinizado, muito machista. Os homens tinham hábitos e ainda têm de ir ao estádio para colocar suas emoções para fora, não só para torcer para o time, mas para tripudiar dos homossexuais, das mulheres, enfim. Então o estádio, eu acho que assim, é o âmago do machismo, né? É o lugar assim, que simboliza que isso acontece com muita facilidade. E claro que para a mulher que está trabalhando ali, isso dá na mesma. Para uma torcedora, para uma repórter, a gente é assediada, a gente sofre, né, agressão, enfim. Claro que isso tem diminuído, as mulheres estão cada vez mais presentes, tanto no campo quanto na arquibancada, enfim. Mas isso ainda acontece e o conselho que eu posso dar a todas, seja torcedora ou jornalista, é que denuncie. Estamos de volta e agora exibiremos uma reportagem especial sobre os preconceitos enraizados nos estádios de futebol. É um assunto sério, é um assunto que acontece, recorrente. O que você tem a dizer sobre isso? É complicado, né? Muito chato falar sobre essas coisas, embora seja de extrema importância. É cultural, infelizmente. A gente precisa mudar isso o quanto antes. E para a nossa geração, eu já acho que nós somos o meio que está caminhando ali. Falar sobre isso, debater sobre isso, mostrar, colocar o dedo na ferida é importante para as pessoas verem, para as pessoas entenderem, sentirem que há sim uma necessidade de mudança. E são as gerações futuras, né, que vão tirar essas coisas do estádio de futebol, que vão enxergar tanto uma torcedora quanto um torcedor ali junto, sem você precisar insultar ou tentar pegar o fato da outra pessoa ser mulher ou então da outra pessoa ser negro para insultar, sabe? O futebol ele não é diferente da vida na rua, fora do estádio. É uma continuação. Você vai lá durante 2 horas, 2 horas e meia e você pratica os mesmos atos que você faz na rua. Então eu acho que isso tem que ser uma educação desde o berço. Então não adianta eu chegar, eu não estou indo para o estádio, eu vou virar um animal, só ali sair do estádio você é uma pessoa boazinha. Então essa educação tem que partir desde o princípio, desde novo. Qualquer pessoa ela pode frequentar onde ela quiser,
ela deve respeitar e ser respeitada, principalmente. Mulher deve ir ao estádio, sim, sozinha, com a amiga, com amigo, com quem que ela quiser. De calça, de short. Do jeito que ela quiser. Do jeito que quiser. Negro pode também, ir. Homossexual também. Então não tem que ter essa que futebol é só para homem, é só um ambiente só para, vamos dizer assim, só para macho. Não. É para quem quiser frequentar. O estádio de futebol, ele é um lugar, o futebol ele é uma coisa muito boa, ele muda muitas vidas, então a gente precisa ter essa sabedoria, que não é ali no estádio, não é diferente da rua, do que você faz em casa, não. Esporte é uma ferramenta de desenvolvimento social, de integração, né? Saber, de convivência, então isso tem que mudar, assim, urgente mesmo. Futebol é esporte, diversão, entretenimento, inclusão, cultura e arte. Apesar de ser um ambiente cheio de preconceitos, todos nós podemos praticá-lo e torná-lo mais bonito. Somos todos iguais. Que a luta continue e que a bola na rede seja a única coisa que importe, para que juntos possamos construir uma sociedade melhor. Ficamos por aqui. Até mais. Alexa! Fuma, Alexa.